Flamengo e Bahia, jogo de volta da Copa do Brasil. Mengão, que se ganhar vai enfrentar o Corinthians, que acabou de passar, né? Ganhou ontem do Juventude no apagar das luzes e pode, inclusive, se caso passe do Bahia, caso passe do Corinthians, pode, inclusive, pegar o Vasco, que eliminou o Atlético Paranaense. Olha, eu não quero falar nada não, mas ia ser muito massa ver o Flamengo e Vasco numa final de Copa do Brasil. Eu gostaria bastante de ver, ia ser muito massa mesmo. Mas vamos falar do nosso jogo hoje. Bom, pelo menos a mística tá do nosso lado, gente. Sério, o Rogério Ceni, ele nunca conseguiu vencer o Flamengo. Nunca, jamais. Ele, como diretor de futebol, não, treinador de futebol, ele nunca ganhou comandando um time do Flamengo. Nunca, jamais. Isso nunca aconteceu. Não quer dizer que vai acontecer agora, não vai. Mas outro ponto bem importante é que o Rogério nunca venceu o Flamengo por mais de 2 gols. Nunca. Isso nunca aconteceu. E para vocês que sabem, que viram o jogo, o Flamengo tá com gol de vantagem. Então, se o Flamengo perder por 1-0, é pênalti no máximo, entendeu? Então, só se o Flamengo perder por 2 gols de diferença, aí a coisa azeda e a gente é eliminado, o que não vai acontecer. O Flamengo vai ganhar esse jogo hoje. Bom, o que nós temos de informação? Primeiro, o Alcaraz, pelo que eu tô vendo, vai jogar, pode jogar, não quer dizer que ele vá ser o titular, mas ele vai poder sim, caso tenha sido inscrito, que eu acho que foi, e caso não tenha sido suspenso pelo STJD, que pelo que eu vi ainda não teve nada. Então, a princípio, ele pode jogar. O Arrascaeta tá recuperado, vai pro jogo. O Gabigol tá recuperado, vai pro jogo. E, óbvio, a gente teve uma notícia ontem de que o De La Cruz, infelizmente, não conseguiu voltar. Ele ainda tá com a lesão e não vai poder jogar. Não foi nem relacionado, perde o Flamengo, mas pelo que eu estava antevendo, o que eu estava prevendo é que o Flamengo teria aí o Gerson na volância, né? O Gerson faria a volância e o Flamengo jogaria com Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo. Essa era a minha opinião. Um time leve de contra-ataque e, óbvio, de criatividade. Mas parece que eu estava errado, minha gente. Sim, parece que o Tite não vai botar o Gabigol de centroavante principal, não. Ele não entra de titular. Por incrível que pareça, o time do Flamengo deve vir com algo próximo de Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gerson. O meio-campo do Flamengo deve ser basicamente Arrascaeta, Léo Ortiz e Pulgar. Aí eu acho que o Tite está errando, sério. Porque por mais que a gente critique o Gabigol, por mais que o Gabigol não esteja jogando bom futebol, por mais que o Gabigol esteja aí dando diversos problemas e incomodações para o Flamengo, eu acho que o Gabigol, ele como centroavante, ele rende mais do que o Bruno Henrique. A gente viu o Bruno Henrique jogando como centroavante em alguns jogos nesse Brasileirão. Nessa Copa do Brasil, eu acho que ele não atuou como centroavante ainda. Mas não é mais aquilo tudo. Eu não sei se é fatalidade, eu não sei se é que ele está desacostumado a fazer essa posição. Mas o Bruno Henrique de centroavante não tem rendendo tanto. Ele não vem jogando um bom futebol. Como ponta, sim. Como ponta, ele vem desempenhando um bom futebol, mas como centroavante, não. E as opções de centroavante, como todo mundo já está cansado de saber, assim, o Carlinhos, que eu acho que não tem nível para jogar esse jogo, o Gabigol, que o Tite não está confiando, e aí o Lohan, que seria um improviso do improviso do improviso. Então, eu acho que o Tite está indo pela medida mais tranquila. Bom, eu sei que o Bruno Henrique consegue fazer essa posição, vou botá-lo lá, e eu sei que o Léo Ortiz pode fazer uma volância, então vou botá-lo lá. Não acho que seja um bom negócio, porque a melhor parte, o melhor quesito do time do Bahia é o meio-campo. E quando você coloca o Léo Ortiz no meio campo, isso faz com que o time tenha um pouquinho mais de poder de marcação e não de criação. O Léo Ortiz é um jogador que sabe, tem um passe bom, mas não é a mesma coisa que um Gerson. Não tem o cacuete de um volante de um Gerson, não tem a impostação física, não tem a noção. Ele é zagueiro, gente. Querendo ou não, ele é acostumado a ser zagueiro. Então, o meu problema aqui é o seguinte: o Flamengo vai jogar atrás esperando com que o Bahia proponha jogo ou o Flamengo vai jogar para frente criando jogo? Eu acho que o Flamengo deveria jogar para frente. E jogando para frente, pensando assim, eu colocaria o Gerson na volância e o Gabigol de centroavante. Até porque teria os 2 alas, os 2 pontas numa velocidade extrema. Porque o Luiz Araújo e o Bruno Henrique são correria. E o Gabigol, querendo ou não, também é um jogador de velocidade. Agora, quando ele coloca um Bruno Henrique para fazer o pivô, o Bruno Henrique para fazer o centroavante, isso quer dizer que ele não vai explorar a velocidade do Bruno. Ele vai fazer com que o Bruno seja fixo. E ele, colocando o Léo Ortiz no meio campo, ele dá uma conotação mais de marcação. Ele quer conter o Bahia. Claro, gente, o Bahia vai jogar para frente porque o Bahia precisa do resultado. Mas o Flamengo jogar no Maracanã sem agredir o Bahia vai ser complicado. A gente sabe que o Flamengo tem um bom meio-campo, uma ótima criação. O Flamengo tem pontas de muita velocidade. O Flamengo tem a possibilidade de jogar no contra-ataque se quiser. Eu acho que é isso que o Tite vai tentar fazer por meio do Luiz Araújo. E só por meio do Luiz Araújo.
Porque se o Bruno Henrique vai ficar centralizado, ele não vai para a correria. Mas acho que o Flamengo perde muito mesmo se não dominar o meio campo. Então, para dominar o meio campo, eu colocaria os 3 melhores jogadores do Flamengo hoje. Pulgar, Arrascaeta e, infelizmente, como a gente não tem o De La Cruz, o Gerson retornaria a ser um volante. O que ele fez na seleção brasileira, então ele tem a possibilidade de fazer isso no Flamengo, é a posição de origem dele. Quando coloca o Léo Ortiz, eu sinto que é um pouquinho improvisado. Mas vamos ver se de fato isso aí se concretiza. A gente tem essa informação, mas pode ser que o Tite mude isso antes do jogo. Honestamente, eu viria com o time melhor possível do meio para frente. Eu colocaria o time mais ofensivo possível, até porque o Flamengo, caso não vá usar o Léo Ortiz de volante, pode usá-lo na zaga, né? Isso é bem importante, porque o Davi Luiz está numa fase terrível e o Léo Pereira está voltando de lesão. Então, talvez fosse prudente jogar com Fabrício Bruno e Léo Ortiz na zaga. Ou seja, Léo Ortiz na zaga e não no meio de campo. Os laterais, ok, tudo bem, enquanto eles não tem nada. O goleiro seria o Rossi, na minha opinião. E aí o meio campo eu já falei para vocês. Se o Tite colocar o Léo Ortiz no meio campo, óbvio, ele vai ter que usar o Davi Luiz de zagueiro. E aí a gente sabe que o Davi não está numa boa fase, então ele prejudica também a zaga do Mengão. Enfim, não gostei da escalação do Tite. Ele vai jogar com um time mais retrancado, mais recuado. Não gosto, honestamente não gosto. Acho que o Flamengo tinha que jogar para frente no Maracanã, principalmente usando os jogadores que estão em boa fase. Não me valeria do Davi Luiz nesse jogo, não me valeria do Léo Ortiz no meio campo e não me valeria do Bruno Henrique como centroavante. Usaria como ponta para dar velocidade, o Gerson no meio para ter criação e o Léo Ortiz na zaga para dar aí uma maior rigidez e uma maior constância desses dois zagueiros. O Davi Luiz está muito inconstante. Bom, essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos, aciona o sininho da notificação. Fui!